A plasticidade, ela pode ser um mecanismo tanto que ajude o indivíduo quanto que complique a vida do indivíduo. Por exemplo, tem uma patologia que se chama tinnitus, que é sabe aquele zumbido que você tem no ouvido quando sai de uma balada e que te incomoda por alguns minutos? Existem pessoas que têm esse zumbido pela vida toda. E isso pode ser devastador para a vida da pessoa. Existem relatos, inclusive, de suicídios por causa desse tipo de incômodo. E nesse trabalho que foi publicado ano passado, alguns cientistas comprovaram que é possível você alterar a função cerebral de maneira a eliminar esse tinnitus. Então, o que eles propuseram foi o seguinte: um animal normal, fizeram uma determinada análise desse animal, induziram esse tinnitus, que lógico, a gente não tem como saber se o animal está ouvindo realmente aquele som, mas pela atividade cerebral a gente pode concluir isso. E depois de uma manipulação que fizeram sem nenhum tipo de cirurgia, simplesmente com a associação de uma técnica que normalmente é usada para tratar a epilepsia e sons próximos daquele som que supostamente o animal estaria ouvindo, resolveram um problema. Quer dizer, um tipo de alteração que era para ser duradoura consegue ser revertida a partir de técnicas que não foram criadas para resolver esse tipo de problema. Ou seja, o nosso cérebro é um sistema altamente integrado. Muitas áreas conversam entre si de maneira a se alterarem. Então, a aplicação de diferentes técnicas para tratamento, nesse caso, essa técnica é uma técnica usada para tratar a epilepsia, resolveu tinnitus quando associada a uma pequena modificação na técnica que só foi possível a partir de outros estudos que comprovavam como funcionava o cérebro, especialmente nessa região. Nesse caso, se a plasticidade pode tanto melhorar quanto piorar a vida de um indivíduo, no caso, uma pessoa que tem epilepsia, quanto mais crises ela tem, pior ela fica. Então, mecanismos plásticos pioram a qualidade de vida dessa pessoa porque a doença piora. Também podem ajudar a melhorar, como no caso do tinnitus. No caso e como a meditação é uma atividade que modifica a função cerebral, ela é uma atividade que promove plasticidade em algum nível, em algum grau. Por isso, existem trabalhos que demonstram tanto a epilepsia como a meditação como sendo favorável como desfavorável no tratamento coadjuvante da epilepsia. Eu não estou sugerindo aqui que a meditação seja uma forma alternativa de tratamento que sozinha vai conseguir resolver um problema. É sempre interessante associar o tratamento convencional com a meditação. E também dependendo do tipo de patologia que esse indivíduo tem. No caso da epilepsia, por exemplo, é controverso, porque da mesma forma como ela pode aumentar uma determinada frequência cerebral, ela pode diminuir aquela frequência cerebral, dependendo da técnica meditatória que se usa, e aí você pode melhorar a qualidade de vida do indivíduo, diminuindo as crises, ou aumentar a quantidade de crises, o que seria uma piora na qualidade de vida do indivíduo. Por outro lado, em patologias como, por exemplo, a depressão, tem se demonstrado que a utilização de meditação como coadjuvante no tratamento é muito interessante. Nesse trabalho, os autores propõem que a associação da meditação com o tratamento usual para a depressão, essa meditação sendo praticada por pelo menos 6 meses, diminui o número de eventos de depressão nos pacientes, sendo que a pessoa que pratica a meditação, ela vai ter a primeira recorrência de crises depressivas depois de 54 semanas. Enquanto que o tratamento usual isolado sem a meditação, os indivíduos apresentam crises depressivas em um período de 40 semanas a partir do início do estudo, ou seja, 14 semanas de diferença, o que é bem significativo. E mais interessante ainda é que essa recorrência, após 54 semanas, acontece em 30% das pessoas que associam os tratamentos, enquanto sem a associação de tratamentos acontece em quase 70%. Ou seja, existe uma diminuição significativa no número de quadros depressivos, de crises de depressão, quando você associa a medicação a um tratamento usual. Por caso de transtornos do tipo pânico,
também existe uma associação. Nesse caso, não fizeram nenhum teste. Esse trabalho, ele revê a literatura, não foi feito nenhum teste específico nesse sentido, mas os índices que medem a gravidade dos ataques de pânico diminuíram quando foi associada a meditação ao tratamento usual. Então, o que eu queria deixar de recado é que a gente tem que tomar muito cuidado com os conceitos que a gente tem sobre o nosso cérebro. Existem alguns conceitos que estão errados, como esse que eu coloquei para vocês, e que essa aula foi dada no curso de verão esse ano, e depois de uma conversa com os alunos, ainda existe essa história de que o cérebro não se regenera, de que o cérebro não se modifica. Na verdade, ele se modifica e a gente pode modificar o nosso cérebro a nosso favor. Então, a meditação e, para muitos, a oração e esse tipo de atividade cerebral pode ser muito favorável, e a gente tem que tomar cuidado para ter conhecimento do que a gente vai fazer, porque no caso do indivíduo epilético, por exemplo, essa modificação pode ser para pior. Tá? Então, o conhecimento é o segredo para a gente conseguir modificar o nosso cérebro a nosso favor e não contra a gente. Era isso. Alguém tem perguntas? Tem um trabalho interessante, tem um grupo de Barcelona que está trabalhando com isso, que é o desenvolvimento de games, né? Então, os jovens que adoram jogos eletrônicos, né? O desenvolvimento de games para reabilitação tanto motora quanto comportamental. Então, tem um grupo lá de Barcelona que está desenvolvendo um jogo que a ideia é para recuperar a função motora de pacientes que sofreram, por exemplo, uma isquemia, que ficaram hemiplégicos ou hemiparéticos, né? E o paciente ele interage com o jogo e ele faz tanto aquele movimento repetitivo que é melhor do que fazer a fisioterapia. Porque na fisioterapia o paciente ele se sente assim, desmotivado às vezes, né? Porque não é uma coisa interessante você ir lá no fisioterapeuta e repete o movimento, faz 10 vezes, não sei o quê. Agora você coloca o sujeito na frente de um jogo, por exemplo, em que ele tem que interagir com esse jogo, a disponibilidade dele para praticar aquela atividade é muito maior, né? Isso melhora muito a aderência ao tratamento. E a outra coisa é na reabilitação cognitiva, então jogos em que ele tem que buscar caminhos para vencer determinadas charadas, né? Isso para a criança é bastante útil, vem se desenvolvido assim, por vários centros. Acho que é interessante citar aqui o que o Arthur falou, né? Mais uma pergunta? Cadê? Gente, acho que na Índia o pessoal usa a meditação como coadjuvante das terapias convencionais. Então ninguém trata a epilepsia com meditação, por exemplo, mas ajuda, auxilia muito na redução de medicamentos antiepilépticos, né? Só tem que tomar cuidado para usar a técnica certa para a patologia certa. E esse negócio desse monte de livro de autoajuda, por exemplo, de pessoas que leem esses livros e seguem mesmo. Você tem alguma informação sobre isso? Também modificaria alguma? Eu não conheço esses livros, eu nunca li nenhum deles. Mas eu sei. Eu não sei que tipo de técnica que eles propõem. Nossa, nos Estados Unidos que surge muito esse tipo de coisa. Eu não sei que tipo de técnica que eles propõem, mas se eles propuserem alguma técnica... Eu não sei que tipo de técnica que é proposta pelos autores nesses livros, mas se essas técnicas incluírem a repetição de um determinado pensamento, não sei, estou pensando aqui de repente aquele livro Segredo, fala da mentalização e da projeção. É impressionante como isso pegou uma camada enorme da população. Pode ser que tenha algum benefício, mas eu acho que tem que tomar cuidado, porque cada indivíduo é um indivíduo, cada um tem suas características. Então a aplicação de uma técnica que para um pode ser muito boa, para outro pode ser desastrosa. E essa banalização dessas técnicas, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso.
Mas por que não? Pode ter